dando continuidade ao nosso curso de comunicação à distância sobre o Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, organizado pela Comissão para a Comunicação da CNBB, nós hoje iniciamos o módulo número 4, que é sobre a espiritualidade do comunicador. Eu sou a irmã Vera, pertenço à Congregação das Irmãs Paulinas, sou teóloga, doutora em teologia e tenho a alegria de estar com vocês mais uma vez. Eu já estive com vocês refletindo sobre a teologia da comunicação e agora tenho a alegria de estar com vocês refletindo sobre esse tema tão importante para a vida do comunicador, que é a espiritualidade do comunicador. Nesse nosso primeiro encontro, nós vamos refletir sobre um dos eixos da pastoral da comunicação, que é a espiritualidade. E nós podemos ir ao nosso diretório, no número 249, que diz o seguinte: a PASCOM não se limita a ações isoladas, como a produção de manuais, boletins e jornais impressos, programas de TV e rádio, construção de sites, blogs e outros meios. Tudo isso deve fazer parte de uma política global que gere comunhão e interatividade alicerçada em 4 eixos: a formação, a articulação, a produção e a espiritualidade, que são dimensões do projeto nacional da PASCOM. A PASCOM, sustentada por esses eixos, deve incentivar a reflexão e estimular ações com sentido comunicativo que conduzam à comunhão e à ação evangelizadora. O Diretório de Comunicação propõe a espiritualidade como um eixo significativo da PASCOM, junto com a formação, a articulação e a produção. Sem esse eixo da espiritualidade, a PASCOM não se sustenta e corre o risco de se transformar numa mera atividade como tantas outras. Sem uma relação profunda e pessoal com Jesus, o comunicador perfeito, é impossível a gente realmente desenvolver uma pastoral da comunicação. A vivência da espiritualidade faz a diferença e dá consistência à formação, à articulação e à produção. Mas o que nós entendemos por espiritualidade? Com certeza nós já ouvimos tantas definições sobre espiritualidade. E sem dúvida, a espiritualidade é um termo muito usado atualmente. E por isso mesmo corre o risco de uma certa ambiguidade e uma certa polivalência também, abarcando um leque grande de significados. A pluralidade do mundo contemporâneo favorece a coexistência de diferentes modos de conceber e interpretar esse conceito de espiritualidade. Além disso, espiritualidade não é uma ciência exata, mas é uma relação com a ação do Espírito que sopra onde e como quer. Por conseguinte, torna-se impossível definir com precisão matemática seus contornos e sua definição. Do ponto de vista antropológico, a espiritualidade é uma dimensão fundamental do ser humano, tão inerente a ele quanto a corporeidade, a sociabilidade. A espiritualidade é a busca do transcendente que está intrínseca ao ser humano. É a sede de infinito que está no mais profundo do coração humano. É o espírito com que nós enfrentamos a realidade histórica em que vivemos. Em toda a sua complexidade, em toda a sua
complexidade desse momento atual. A espiritualidade é um modo de ser, uma atitude básica a ser vivida em cada momento e em cada circunstância da nossa vida. Santo Agostinho, doutor e bispo da Igreja Católica, ele sintetizou muito bem essa abertura que o ser humano tem para a transcendência. E ele disse uma frase que se tornou muito comum, que é a seguinte: fizeste-nos para ti, Senhor, e inquieto está o nosso coração, enquanto não repousar em ti, ó Deus. Então, do ponto de vista antropológico, a espiritualidade é essa abertura do ser humano para Deus. Mas e do ponto de vista teológico? Do ponto de vista teológico, a compreensão do conceito de espiritualidade está relacionada com o termo espírito, de origem latina, e que tem como significado o sopro, o respiro, e corresponde ao termo grego pneuma. No sentido bíblico, espírito, ruá, pneuma, significa vento, respiração, ar, alento, termos relacionados com a vida e que exprimem uma realidade dinâmica, inovadora e criadora. Espírito é a força ativa que dá vida, guia e governa todas as coisas. Em sintonia com essa visão da espiritualidade, como busca constante da face luminosa de Deus, nós podemos, essa busca também se dá nas vicissitudes da história. E nós podemos então dizer que a espiritualidade é a participação responsável nessa relação com Deus e também a participação no seu projeto de amor. Partindo da raiz bíblica, nós podemos afirmar que espiritualidade é uma experiência de vida movida pelo Espírito no seguimento de Jesus, buscando e praticando a vontade de Deus. É a vida cotidiana vivida não mais seguindo a carne, de acordo com a expressão do apóstolo Paulo, mas seguindo o Espírito Santo, que foi derramado em nossos corações. A espiritualidade não pode, portanto, ser entendida como um compartimento estanque, desligado das outras atividades da vida humana, mas como um modo de ser que envolve a totalidade da pessoa. Vista desta forma, a espiritualidade abarca toda a vida da pessoa, e não somente o espírito, mas também o corpo, as relações sociais, as relações políticas, a condição de membro da igreja, a condição de cidadão do mundo. O Papa Francisco, na sua encíclica Laudato Si, tem uma afirmação muito interessante. Ele diz: a espiritualidade não está desligada do próprio corpo, nem da natureza ou das realidades deste mundo, mas vive com elas e nelas, em comunhão com tudo o que nos rodeia. Supera-se assim, então, toda a sorte de dualismo entre alma e corpo, espírito e matéria, e a espiritualidade unifica os diferentes elementos da resposta do ser humano ao chamado de Deus. Nesse sentido, é um princípio unificador do nosso ser e da realidade. Junto com o termo espiritualidade, nós temos também um outro termo muito em voga hoje, muito significativo, que é o termo mística. A palavra mística provém do mistério. E, de modo geral, nós podemos dizer que a mística é a experiência
de Deus, a experiência da espiritualidade, mas numa intensidade muito grande, que leva à comunhão profunda com Deus. O profissional da comunicação não é alguém que vive uma relação com Deus de modo mesquinho, de modo calculista, mas realmente numa totalidade ao dom de Deus e numa profundidade muito grande. E com coragem, com amor infinito, com doação. O comunicador é um místico, e da mística dos olhos abertos, como se costuma dizer. O comunicador é alguém que vive em Deus e se compromete com o seu projeto de salvação para toda a humanidade. Vamos lembrar então do que nós falamos até agora, sintetizando esse nosso primeiro encontro sobre espiritualidade como eixo da PASCOM, e nós podemos dizer então que existem muitas definições sobre espiritualidade, que espiritualidade é um termo muito usado e que pode ser entendido de diversas maneiras. Nós destacamos a espiritualidade do ponto de vista antropológico, como essa abertura do ser humano para Deus, para o transcendente, e do ponto de vista teológico, como vida vivida segundo o Espírito de Jesus como vida vivida segundo o Espírito de Jesus e em comunhão com o seu projeto. Convido então você a refletir um pouquinho sobre o seu modo de conceber a espiritualidade. E também convido você a refletir e a fugir um pouquinho da mediocridade espiritual, que é um pouquinho uma doença da nossa época. Então, fugir dessa relação mesquinha com Deus e procurar uma reflexão profunda, uma relação profunda com Jesus, que é o perfeito comunicador do Pai, na alegria do Espírito. Boa reflexão para você.